Bom, vamos lá, né? Na aula de hoje, pessoal, acho que a gente vai terminar já a parte de energia, certo? Inclusive, vou até pedir desculpa que eu ainda não botei as atividades da lei de Newton, porque, assim, eu fiquei de botar no final de semana, no final de semana eu passei todo de cama, tomei a vacina, né, na sexta, e realmente a vacina me derrubou, né? Me derrubou mais do que quando eu peguei, né? Eu tive Covid no maio do ano passado e não foi tão forte quanto a vacina, né? Então, assim, então não consegui colocar, certo? Mas vou tentar colocar amanhã, certo? O quanto antes, né? E aí eu aproveito e coloco, e aproveito e já vou tentar colocar também logo de energia, né? Tipo assim, fazer tudo que eu estou devendo, né? Já coloco, posto todas as aulas e coloco as atividades de energia. Ela derruba mesmo, né? Não sei se a Larissa já deve ter visto alguém aí, algum parente dela, mas ela realmente, para algumas pessoas, não é todo mundo, né? Mas algumas pessoas realmente ela é bem forte, né? O efeito das vacinas, certo? Eu, eu tive 38 graus de febre, passei a madrugada acordado, não sabia que ia ser tão forte assim, certo? Vamos lá, ó. Boa noite, Karen, que entrou agora. Vamos fazer aqui uma ligeira revisãozinha do que a gente viu, certo? Bom, nós estamos vendo energia, certo? Estudando energia, né? E aí, igual como eu falei no primeiro dia que eu estava falando, né? O que é energia para a ciência? Né? Energia para a ciência é um pouco diferente dos conceitos que a gente usa de energia sei lá, de forma metafísica, né? Tem gente que diz, sinta a energia do lugar, não sei o quê, a energia de tal pessoa é ruim, né? Do ponto de vista científico, isso não faz sentido, né? Claro que você pode acreditar no que você quiser, né? Mas do ponto de vista de energia, o que é energia? É uma ferramenta matemática que a gente usa para estudar o movimento, né? Da mesma forma que era a lei de Newton, a energia ela serve para isso também, para a gente estudar o movimento, certo? Ela é como se fosse uma alternativa às leis de Newton, né? A grande vantagem de você usar energia é porque as coisas ficam mais fáceis, usando as leis de Newton fica mais difícil, certo? Então, essa é a utilidade de energia, certo? Isso a princípio, né? Claro que depois que a gente foi desenvolvendo, viu-se que a energia virou uma coisa muito mais importante para a física, né? A conservação de energia, que é o fato que toda energia ela não se perde, né? A energia só se transforma de uma coisa ou outra, de outro tipo de energia, né? Virou talvez um teorema, digamos assim, supremo da física. Quando a energia não se conserva, os físicos acham que tem alguma coisa errada, então começa a ver as teorias para ver porque a energia até hoje sempre se conservou, então a gente tenta manter esse padrão que a energia sempre vai se conservar, né? Ou seja, se você acha algum sistema que a energia não se conservou, é porque pode ter algum indício que está errado, tá entendendo? Alguma coisa aí, tudo bem? Então vamos lá. Né? Então foi o que a gente viu. Nós vimos alguns conceitos, né? Vimos o conceito de trabalho, certo? Trabalho. Né? O que é o trabalho? Ele é uma grandeza, né? Física. Que ele é calculado com sendo isso aqui, uma integral de linha. Lembrando que essa integral de linha a gente não vai chegar a resolver, certo? Isso aqui é para uma força variável. Se for uma força constante, você pode calcular dessa forma, né? É o F, produto escalar, né? Aquele produto vetorial de dois vetores, vezes a distância. Tudo bem? Isso aqui é para forças constantes, né? E o que é basicamente? É o quanto a força contribuiu, certo? Para fornecer velocidade para aquele corpo, né? Essa grandeza física trabalho, a gente pode interpretar desse jeito. Então, se o trabalho é positivo, significa que aquela força forneceu velocidade para aquele corpo, certo? Ela acelerou o corpo. Se o trabalho é negativo, aquela força retirou velocidade do corpo, né? Ela retira energia cinética do corpo, né? E se o trabalho é zero, é porque nem ajudou nem atrapalhou, tudo bem? Ou então ajudou por um trecho e atrapalhou por outro, e aí a soma total é zero.
certo? Então, vimos esse conceito aqui, vimos o conceito de energia cinética, certo? Energia cinética. E aí, energia cinética, né? A gente calculava assim, ó, mv² sobre 2. E como eu falei, né? A gente define essas coisas assim, essas coisas uma pessoa não tirou do bolso, né? E acordou de repente, vou definir isso aqui. Né? Na verdade, a gente define essas coisas desse jeito por um motivo, né? E o motivo que a gente define isso aqui é porque quando você define essas grandezas assim, você consegue, a partir da lei de Newton, que a gente chama do teorema do trabalho e energia cinética. O que diz o teorema do trabalho e energia cinética? Ele diz que o trabalho da força resultante, né? Teorema, assim, ó, trabalho, energia cinética. Ele diz que o trabalho da força resultante vai ser igual à variação da energia cinética. Né? Na verdade, é essa equaçãozinha aqui que nos ajuda a interpretar aqui a interpretação física do trabalho. Né? Então, o trabalho é positivo, significa que a força forneceu energia cinética para o corpo. O corpo ganhou energia cinética, aumentou a velocidade. Né? Se o trabalho for negativo, é o contrário. Se for zero, é exatamente nem ajudou nem atrapalhou. Certo? Lembrando que o trabalho da força resultante, certo, pessoal? Você pode calcular como sendo a soma dos trabalhos de todas as forças que estão agindo no seu corpo. Né? Então, se tem N forças, você calcula o trabalho da força 1, depois calcula o trabalho da força 2, depois calcula o trabalho da força N, soma tudo, dá o trabalho da força resultante. Certo? O que acontece? Ou então você pode também calcular usando essa definição aqui, ou essa, né? Para a força resultante. Pode ser também, mas geralmente desse jeito aqui, ele costuma ser mais fácil. Certo? Isso aqui a gente viu na nossa primeira aula. Na aula passada, a gente viu o que era a energia potencial, certo? Vou botar assim, potencial. A gente viu que tem certas forças que têm uma propriedade que a gente chama essas forças de forças conservativas. Qual é essa propriedade? A propriedade é que esse trabalho aqui, ele independe do caminho. Né? Essa integral aqui, pessoal, é uma integral um pouco mais complicada das que vocês aprendem do cálculo, certo? Por quê? Porque isso aqui é uma integral, lá no cálculo, a função ela só depende de uma variável, né? Aquela integral que vocês veem lá no cálculo 2 ou 1, depende, né? Aquela função ali só depende de uma variável. Aqui a minha força, geralmente, ela pode depender de várias variáveis. Depende do tempo, do x, do y, do z, né? Que é a posição no espaço. Então, essa integral aqui é uma integral bem mais complicada. Por isso que não tem como a gente usar essa fórmula, né? Mas é importante que a gente entenda ela. A gente não vai usar, mas entender é simples de se entender. Né? Okay? Como é que é essa integral? O corpo, vamos supor que o corpo vai sair de A e vai chegar a B. E vai seguir essa trajetória aqui. Né? Um corpo aleatório, suponhamos que seja, sei lá, uma pessoa correndo no campo. Corre desse jeito aqui. Certo? Só que se ela, para sair de A e chegar a B, ela pode correr de várias formas. Pode correr desse jeito, ela pode correr em linha reta, né? Ela pode correr fazendo uma curva, tudo bem? Então, ela pode correr de várias formas diferentes, certo? Então, o que acontece? Então, o trabalho, né, via de regra, vai ser integral em cada um desses caminhos, certo? Sendo que, quando o trabalho independe do caminho, ou seja, essa integral aqui é a mesma, qualquer que seja o caminho que o corpo percorra, a gente diz a gente diz que essa força é conservativa. Por que aquela força é conservativa? Porque ela vai conservar a energia total do sistema, certo? Então, o que acontece? Ó? Quando isso acontece, você pode dizer o seguinte, você pode definir que o trabalho realizado pela força vai ser menos a variação de uma função, e essa função a gente chama de energia potencial, certo? Então, assim, na realidade, essa aqui é a formazinha que a gente usa para achar a energia potencial de uma força arbitrária, certo? Só que a gente não vai achar
energia potencial de forças arbitrárias qualquer, porque também já é uma coisa no nível mais elevado. A gente precisa saber só a energia potencial de duas forças conservativas. Quais são essas forças conservativas? A força gravitacional, força-peso, certo? Então, a energia potencial gravitacional, a gente calcula como sendo mgh, certo? Na aula passada, eu demonstrei essa equação, né? E a energia potencial elástica é kx ao quadrado sobre 2, certo? Então, essas aqui são as duas energias potencial que a gente viu, certo? E aí, por que a gente chama de energia potencial? Porque ela vai ter um potencial, né? Ela tem uma potência, uma capacidade de transformar toda essa energia potencial que ele tem em energia cinética. Tudo bem? Então, por exemplo, ó, ela tem uma... É possível que ela consiga transformar, né? Ela, a gente chama de potencial, ela tem uma potência, né? Em fazer aquilo, certo? E aí, no finalzinho da aula passada, a gente viu a parte de conservação de energia, né? Ou seja, a gente viu o seguinte, que num dado ponto, vamos supor que o corpo está num certo ponto 1 aqui, né? E aí, ele vai para um ponto 2 qualquer. Sofreu alguma coisa aqui, uma trajetória qualquer, certo? E suponha que sempre só agiu forças conservativas sobre ele, certo? Então, no final da aula passada, a gente demonstrou o seguinte, que a energia cinética no ponto 1 mais a potencial no ponto 1 vai ser igual à cinética no ponto 2 mais a potencial... Perdão, pessoal, às vezes eu uso T para energia cinética, é porque alguns livros usam T, certo? Mas, se eu não me engano, o Resnick é C. A energia cinética no ponto 1 mais energia potencial no ponto 1 é igual a cinética no ponto 2 mais energia potencial no ponto 2, certo? Aqui eu usei ponto 1, ponto 2, mas na verdade o que ele está dizendo é o seguinte, é que a soma dessas duas em um ponto da trajetória sempre é constante. Sempre vai ser igual ao outro, em qualquer outro ponto da trajetória. Que eu botei ponto 1, ponto 2, mas podia ser, sei lá, um ponto 3 aqui, né? Um ponto 4. Ou seja, eu poderia dizer que essa soma aqui também é igual à energia cinética no ponto 3 mais potencial no ponto 3, que também é igual à energia cinética no ponto 4 mais potencial no ponto 4. Ou seja, essa soma ela é sempre constante, certo? E aí, é por isso que a gente diz que uma energia se transforma na outra, né? A energia potencial, ela se transforma em cinética. Por quê? Porque se a soma é constante, o que acontece? Se uma diminuir, a outra tem que aumentar, né? Suponhamos que a energia potencial diminuiu. A 2 aqui ela é menor, certo? Então, necessariamente a cinética vai ter que aumentar nas mesmas unidades. Por quê? Porque a soma tem que ser constante, certo? Então, ou seja, literalmente, o que essa perdeu, essa ganha. Então, uma se transformou na outra, certo? Então, por isso que a gente disse que as energias se transformam, né? E é por isso que a gente chama de forças conservativas, né? Que as forças conservativas conserva a soma das duas, tudo bem? E a gente vai ver que isso é muito mais útil para resolver alguns problemas, certo? Só para a gente ter uma ideia, né? Vamos ver o seguinte caso aqui, ó. Suponhamos, vamos pegar aqui um exemplo simples, né? Vamos supor que você solte uma bolinha aqui em uma cuba, certo? Uma cuba que ela consiga, que a bolinha consiga rolar aqui livremente, sem atrito, né? Feito, então, vamos fazer o seguinte, para ter certeza que não tem atrito, vamos supor que seja uma pedra de gelo, que uma pedra de gelo ela consegue deslizar relativamente sem atrito, tudo bem? Relativamente sem atrito, né? Então, se eu soltar essa pedrinha de gelo, né, ela vai chegar
até que altura? Né? Será que ela chega aqui, ou só aqui, ou ela vai chegar aqui na mesma altura? Certo? Então, assim, aqui é onde a gente vai ver um pouco tipo, do poder da energia, né? A gente consegue fazer análise muito mais simples do que usando as leis de Newton, certo? Tipo, se eu fosse fazer leis de Newton, o que eu teria que fazer? Teria que colocar aqui as forças, força-peso, força normal, teria que conseguir descrever essas forças ao longo do tempo e ao longo da posição bem direitinho, para poder calcular a velocidade, a posição desse gelo, para ver em qual altura ele chega. Isso daí é um trabalho gigantesco, certo? Inclusive, eu teria que ter o formato bem direitinho dessa cuba aí. Daria um trabalho enorme, certo? Mas, para eu responder essa pergunta aqui, usando energia, é trivial responder. Né? Por quê? Porque vamos supor o seguinte, que inicialmente essa pedra bem aqui em cima, ela tem uma... Ela está parada. Bem nesse ponto aqui, a velocidade dela é zero. Certo? Então, a pessoa está segurando a pedra e solta ela. Certo? Se ela está parada, se eu for analisar a energia potencial dela, né, ela vai ter uma energia potencial relativa a essa altura, certo? Né? Ela tem uma energia potencial gravitacional, certo? Ou seja, então, bem que assim, ela tem uma energia potencial gravitacional, certo? Vamos botar aqui uma barrazinha. E essa energia potencial, o valor dela é exatamente mgh, como aquele que a gente tinha visto, certo? O que vai acontecendo? De acordo com que ela vai descendo, vamos supor que ela estivesse bem aqui assim, ó, certo? Essa barrazinha aqui, ó, é relativa a essa posição, certo? E deixa eu botar ela um pouquinho mais para cá. Quando ela estiver bem nessa coisa, enquanto ela vai descendo, o que vai acontecendo com ela? Né? A altura dela vai diminuindo, certo? Se a altura dela vai diminuindo, o que está acontecendo com a energia potencial? Também diminui, certo? Então, nessa posição bem aqui assim, ó, vamos chamar de posição A. Então, aqui vai ser mgh. Aqui é a posição B. Então, a energia potencial diminuiu. Agora vai ser só mgh HB, certo? Mas, o que acontece? Ela ganhou velocidade. Aqui ela tem energia velocidade zero. Aqui ela já ganhou velocidade, certo? Agora ela está com uma certa velocidade aqui. Então, ela ganhou energia cinética. E quanto de energia cinética ela ganhou? Ela ganhou exatamente essa quantidade de energia potencial que perdeu. Como é que eu sei que ela ganhou exatamente essa quantidade? Por causa da conservação. Porque a energia cinética mais a potencial sempre é constante. Então, antes cinética era zero, só tinha potencial. Depois que passou a ter cinética, a soma das duas tem que continuar igual o que era no ponto A. Então, o que ganhou de cinética tem que ser exatamente o que perdeu de potencial. Certo? Quando ela chegar bem no fundo aqui, quanto é que é a altura dela, né? Quando ela chegar bem no fundo, a altura dela é zero. Certo? Vamos aqui de ponto C. Né? Então, nesse fundo aqui, a altura dela é zero. Então, o que acontece? O que acontece é que energia potencial, né, mgh, mas aqui o H é zero. Então, se o H é zero, não tem energia potencial, só vai ter cinética. Ou seja, então toda essa barra se transformou em energia cinética, certo? Então, o potencial foi se transformando em cinética, virou só energia cinética, certo? E aí ele continuou com certa velocidade, né? E agora vamos responder a pergunta que eu fiz lá no começo. Até que altura ela chega? Né? Então, aqui vai acontecendo um processo contrário, né? Quando ela começa a subir, ela começa a perder velocidade, a velocidade vai diminuindo. Né? Por que a velocidade vai diminuindo? Porque ela vai ganhando altura. Então, como ele ganha uma certa altura aqui, o que acontece? Ele ganha uma certa energia potencial. Só que ele vai ganhar a custo de quê? De perder energia cinética. Então, parte da energia cinética aqui foi se transformando em potencial. Certo? E ele vai subir até quando?
Ele vai subir até em algum ponto em que a velocidade é zero, né? Ele vai subir até algum ponto aqui que a velocidade vai ser zero, certo? Porque enquanto ele tiver velocidade, ele está andando. Mas vai ter algum momento que a velocidade vai zerar aqui, certo? Então, quando essa velocidade zerar, o que vai acontecer? Toda a energia cinética que ele tinha se transformou novamente em potencial, certo? Ou seja, então, durante esse processo, né, era potencial, foi se transformando em cinética, né, zerou a energia potencial, depois se transformou em potencial de novo. E essa energia potencial, nesse ponto aqui, no último ponto, quando ele está na altura que ele vai conseguir chegar, é a mesma daqui, certo? O que significa dizer, se é a mesma, então, nesse último ponto que ele vai chegar, vai ser exatamente mgh, ou seja, ele vai voltar para a mesma altura que ele saiu. Certo? Ele vai conseguir voltar para a mesma altura. Então, aquilo que eu falei, essa pergunta que eu fiz aqui, que se eu fosse fazer o dano lei de Newton, ia dar um trabalho gigantesco. Usando energia, a resposta é simples. Sempre quando você solta um objeto, ele tende a voltar exatamente para a mesma altura, certo? Isso se não houver atrito, certo? Porque lembrando, como eu falei na aula passada, o atrito, ela não é uma força conservativa, certo? Quando você tem atrito, o atrito ele vai transformar parte da energia cinética em energia térmica. A gente vai ver um pouco melhor isso daqui a pouco, né? Mas o atrito, se você atritar as mãos, por exemplo, né, vai aquecer. O que ele está fazendo? Você está transformando a energia cinética em energia térmica. Tudo bem? Pessoal, tem até a forma, né, de você acender o fogo esfregando 2 palitos, né? É possível, né? Você consegue acender o fogo esfregando 2 palitos, apesar de ser muito difícil, né? Mas é possível, certo? Então, assim, então o corpo ele vai simplesmente voltar exatamente na mesma altura. Se não houver atrito, volta na mesma altura. Nada mais, nada menos. Exatamente a mesma altura. Se tiver atrito, volta menos, certo? Mas nunca, né? Porque só se ele ganhar energia. Só se alguém impulsionar o corpo e ele ganha energia e ele consegue aumentar a altura. Mas se ninguém impulsionar, não tem como ele subir além disso. Tudo bem? Tem até um experimento, não sei se vocês já viram, que é aquele Neil deGrasse Tyson, né? Que ele apresenta uma série que é o Cosmos. Não sei se vocês já viram, né? É uma série que eu pessoalmente gosto muito porque fala muito de física e é bem interessante. Mas teve um tempo no Netflix, né? Que ele faz um experimento seguinte: ele prende uma bola de boliche num cordão, certo? Aí ele cola aqui no nariz dele, certo? Esse cordão e solta, né? Então, essa bola, né, de boliche no cordão é semelhante a esse aqui, né? Ele faz assim, ó. Tá aqui ele, certo? Ele cola uma bola de boliche no nariz dele, que está preso num teto, supor que aqui seja o teto, e solta essa bola. Essa bola ela vai vir, vai chegar exatamente na mesma altura que estava do lado de cá, pela mesma regrinha aqui, certo? E quando ela está voltando, né? O que é surpreendente nesse vídeo é que quando ela está voltando, ele não se mexe. Só que ela vai se aproximando dele, você vai achar que ela vai dar uma bolada na cara dele. Mas quando ela chega exatamente no mesmo ponto que estava antes, ela para novamente e volta, né? Por quê? Porque não tem como ganhar energia, certo? Como ela disse que já viu, né? Ah, tu já assistiu a série, né? Mas não lembro dessa cena. Mas tem essa cena lá, né? É uma cena, é uma cena que acho que até é relativamente conhecida. De vez em quando, alguns vídeos você vê botando esse trecho aí, certo? Então, deu para entender, pessoal? Então, uma energia, né? A cinética potencial, ela se transforma de uma na outra, certo? E aí, né? Devido a essa propriedade importante de que essa energia potencial e cinética, uma se transforma na outra, certo? Acabou se definindo um outro tipo de energia, que aí a gente chama de energia mecânica,
certo? Energia mecânica. O que é energia mecânica? É simplesmente, a energia mecânica é simplesmente a soma da energia cinética do corpo mais a energia potencial desse mesmo corpo. Tudo bem? Então, assim, ou seja, aquela equação da conservação, o que ela me dizia? Ela estava dizendo que a soma das duas é constante, né? Então, posso dizer que a energia mecânica no ponto 1 é igual à energia mecânica no ponto 2, que é igual à energia mecânica no ponto 3 que é igual à energia mecânica em qualquer ponto. Então, por isso que a gente diz que ela se conserva, é a mesma, né? Ela é constante, certo? Ou então, outra forma de falar isso é dizer que a variação da energia mecânica é zero, né? Se a variação é zero, é porque ela é constante, certo? Só pegar um giz aqui que isso aí acabou. Vamos lá, pessoal. Certo? Vamos lá, vamos resolver aqui uma questão. Uma questão que provavelmente vai ter uma bem parecida lá nas atividades, para quem decidir fazer as atividades, as questões mesmo, né? Vamos pensar aqui, ó, vamos pensar aqui num carrinho de montanha-russa, né? Aquele brinquedo, certo? Aquele brinquedo de um parque de diversão, certo? Então vamos pensar aqui num carrinho que ele está passando aqui por um pico, certo? Vou chamar aqui de ponto A, vem aqui assim, de ponto B, chamar aqui de ponto C, aqui de D, certo? Vamos supor que ele tá aqui inicialmente com a velocidade. Vamos botar aqui de 5 metros por segundo. Passando aqui por esse pico. Tudo bem? E suponha que essa altura que ele está aqui seja de uns 20 metros. Essa altura H aqui é 20 metros. Certo? E aí ele pergunta o seguinte, no item A. No item A ele pergunta o seguinte, qual é a velocidade do carrinho quando ele chega aqui no ponto B? Certo? Sendo que o ponto B tem a mesma altura de A. Né? E vamos supor sem atrito aqui, certo? A força de atrito aqui é zero. Lógico que num carrinho de montanha-russa mesmo, certo? Tem atrito, e muito, na verdade, né? Não sei se vocês já chegaram a andar, eu já andei no daqui, né? Do Universal Park, né? E de vez em quando o motor tem que impulsionar, né? Tipo, se não houvesse atrito, o carrinho desce e volta para cá do mesmo jeito, certo? Por quê? Porque ele tem energia suficiente para voltar para cá. Mas como tem atrito na vida real, o que vai acontecendo? Ele vai perdendo energia e ele não consegue voltar para cá. Então, o motor precisa engatar ele e puxar ele lá para cima. Isso na vida real. Mas suponhamos que não tivesse atrito, certo? Então, se não tiver atrito, qual vai ser a velocidade do carrinho no ponto B? Certo? Aqui é a velocidade em A. Né? Então, fica o seguinte, pessoal. Esse primeiro item A aqui, a gente não precisa fazer cálculo nenhum. Por quê? Porque se a altura é a mesma, aqui ele tem uma certa energia potencial. Né? Quando ele chegar em B, ele vai ter a mesma energia potencial. Se ele tem a mesma energia potencial e a soma potencial mais cinética sempre é constante, sempre é a mesma, significa dizer que a energia cinética em B é igual à energia cinética em A. E se duas energias cinéticas são iguais, é porque as velocidades são iguais. Então, velocidade em B é igual à velocidade em A. Certo? Ou seja, quando ele vai descer, vai ganhar velocidade, vai subir, vai perdendo velocidade de novo. E quando chegar em B, ele vai ter exatamente a mesma velocidade que tinha aqui. 5 metros por segundo.
Tudo bem? Vamos lá. Agora vamos fazer aqui o item B, que ele quer a velocidade do carrinho em C. Tudo bem? Sendo que C aqui, a altura é exatamente metade dessa altura aqui, certo? H dividido por 2. Ok? Qualquer dúvida pode perguntar, pessoal. Então, para a gente achar essa velocidade, a gente vai usar simplesmente o seguinte, ó, que a energia cinética em A mais energia potencial em A é igual a energia cinética em C mais energia potencial em C. A gente vai usar isso, certo? Energia cinética em A é o quê? Massa do carrinho, VA ao quadrado, dividido por 2. Mais potencial em A, mg, altura de A. Cinética em C, m, VC ao quadrado, dividido por 2. Potencial de C, que é potencial gravitacional, tudo bem, pessoal? Aqui não tem potencial elástico porque não tem mola, né? Então, eu vou usar só potencial gravitacional. Então, aqui vai ser mg HC. O que é que eu quero aqui? Eu quero achar a velocidade em C, né? Eu quero a velocidade em C. Eu tenho que ter todo o resto, certo? Então, aliás, a massa, né? Eu não preciso ter porque a massa ela está em todos os termos, então eu posso cortar aqui, né? Tudo bem? Velocidade em A ele me deu, gravidade, vou usar seno 10 para ficar mais fácil. Altura A ele me deu 20 metros. Né? Velocidade em C é o que eu quero, e a altura em C é a metade da em A. Então, se A é 20, a altura em C é 10. Tudo bem? Então, é só substituir. Então, vai ficar, vou fazer nesse espacinho aqui, velocidade em A, 5. Então, vai ficar 5 ao quadrado dividido por 2, mais gravidade 10, vezes a altura em A, que é 20, eu já vou botar 200, certo? 10 vezes 20, 200. Igual, vou dar aqui uma imprensada aqui, né? Mas o VC ao quadrado sobre 2, né? Porque a massa foi embora, o VC ao quadrado sobre 2, mais a altura em C, que é 10, né? Vezes 10, que é a gravidade. Então vai ficar 100. Certo? Deu uma apertadazinha ali. Pronto, aqui a gente pode resolver, né? Eu vou resolver aqui um pouquinho mais direto, ver se eu consigo fazer de cabeça aqui. Aqui vai ficar 200 menos 100, então fica 100, certo? Aqui temos 25, 5 ao quadrado, que é 25. Esse 2 eu vou passar multiplicando, então vai ficar 25 mais aqui tinha 100, só que multipliquei por 2 vai ficar 200, então vai VC vai ser a raiz de 225. Raiz de 225, deixa eu só ver quanto é que é aqui. 2, 2, 5, 15. Deu até exato por coincidência. 15 metros por segundo. Certo? Então, aqui ele tinha 5 metros por segundo, desceu, subiu na mesma altura, continuou com 5 metros por segundo. Desceu e subiu na metade da altura. Aí ele está com 15 metros por segundo. Certo? E aí, beleza. Então, achamos aqui a velocidade quando ele vai chegar aqui no ponto C, né? Ele vai ter uma velocidade maior. Por quê? Porque a altura é menor, né? Então, se ele tem menos energia potencial, mais energia cinética. Certo? Depois ele vai perguntar o seguinte, qual é a velocidade no ponto D? Né? O raciocínio é o mesmo, na verdade, é inteiramente o mesmo. Na verdade, eu vou até aproveitar aqui o cálculo, certo? Eu posso fazer o seguinte, ó, no item C, ele pede a velocidade no item D, ou no ponto D, certo? Aqui o raciocínio é o mesmo. Cinética em A mais potencial em A vai ser igual a cinética em D mais potencial em D. Então, é isso aqui, cinética em A mais potencial em A, vai ser igual
a cinética em D, mais potencial em D, certo? É tudo muito parecido. Na verdade, problema de conservação de energia é só você aplicar isso aqui. Todo problema se resolve com isso aqui, não tem muito segredo, né? Aqui continua a mesma coisa, porque aqui é no ponto A, não muda nada, só que vai mudar o lado de cá. O que vai mudar aqui? Vai ficar velocidade de D ao quadrado, gravidade vezes a altura D. Só que a altura de D, quanto é? Zero. Então vai ficar zero aqui. Certo? Vai ficar zero aqui. Aqui, em vez de ser 225, vai ficar 425. 425. E agora vamos ver a raiz de 425. Vai dar 20,6 aproximadamente. 20,6. 20,6? É isso mesmo. 20,6 metros por segundo. Tudo bem, pessoal? Então, assim, se eu fosse resolver esse problema aqui, usando a lei de Newton, seria muito mais trabalhoso. Usando conservação de energia, eu consegui fazer em 3, 4 linhas. Né? Muito mais simples. Certo? Então, essa é a importância de energia para a física. Facilita você estudar o movimento. Certo? Qualquer dúvida, pessoal, vocês podem colocar aí no chat. Certo? Vamos só ver também aqui mais um detalhe sobre energia potencial. Certo? E aí, a gente já vai finalizar o conteúdo. Então, fica o seguinte. Só olhando para a energia potencial, pessoal, a gente consegue já entender o movimento. Certo? Isso a gente consegue se a gente fizer um estudo do gráfico da energia potencial, certo? Da energia pot. Então, ou seja, a gente só viu duas energias potenciais, certo? A MGH, certo? E a elástica, a potencial e a elástica. Kx ao quadrado sobre 2, certo? Existem muitos tipos de energias potenciais, dependendo da interação, né? Por exemplo, tem uma... Não sei se vocês já ouviram falar da interação de Leonard-Jones, certo? Acho que o pessoal da química deve escutar bastante, né? Porque é a interação que liga algumas moléculas, né? E, por incrível que pareça, a gente consegue estudar a dinâmica das moléculas só a gente analisando a energia potencial de Leonard-Jones, né? O potencial de Leonard-Jones, que a gente chama, ele é desse jeito aqui, ó. Vou desenhar ele aqui. Ele é assim. É um potencial bem mais complicado do que esses, né? Esse aqui, por exemplo, é uma linha reta. Esse aqui é uma parábola. Esse potencial ele é bem mais complicado, né? O potencial aqui, para vocês terem ideia, ele é assim, ele é uma constante dividido por... Vou botar x, certo? Mas normalmente essa variável aqui a gente chama de R, porque é a variável radial, a distância de uma molécula a outra. Então, é x elevado a 6 mais um b, x elevado a 12. Então, assim, é um negócio bem mais complicado. Mas aqui, como eu sempre falo, né? É complicado a matemática, mas você entender não é tão complicado, certo? Então, tipo assim, quando você tem duas moléculas interagindo uma com a outra, gera um potencial parecido com isso, certo? Potencial de Leonard-Jones. E aqui a gente vai imaginar da seguinte forma: é como se uma molécula estivesse presa aqui na origem, certo? E a outra molécula, eu posso variar a posição dela, certo? Eu posso variar ela aqui para frente ou para trás, tudo bem? Dependendo da posição, ela vai sentir essa energia potencial que eu escrevi em vermelho aqui.
certo? Essa energia potencial que eu escrevi vermelho. E como eu falei para vocês, só em a gente ver esse gráfico, já tem como a gente entender o movimento da molécula, certo? De duas moléculas, tudo bem? Para a gente entender aqui, ó, o que acontece, né? Suponhamos que a energia mecânica total entre essas duas moléculas tenha esse valor aqui, esse valor, seja energia mecânica total. Sabendo disso, como é que é o movimento dessas duas moléculas? Olha como é que vai ser. Ó. Se esse aqui é o valor da energia total, eu vou passar aqui uma linha reta, certo? Passar aqui uma linha reta, passar reta também. Está em outra cor, dá para a gente visualizar. Então, o que acontece? O que acontece é o seguinte. Observe que essa aqui é a energia total, a energia mecânica total, certo? A energia mecânica tem esse valor. Ele pode ser negativo, certo, pessoal? Mas aqui a análise é a mesma, certo? Tanto se for positivo ou negativo, tanto faz, porque a energia, a gente diz que você pode definir a energia a menos de uma constante aditiva. Então, você pode deslocar esse cara aqui para cima ou para baixo à vontade, certo? Então, a gente pode fazer aqui ele sendo negativo mesmo, certo? Então, o que acontece? Ó? Como é que é o movimento dessa partícula? Vamos pegar aqui, se a partícula estiver exatamente nesse ponto aqui. A molécula está nesse ponto, certo? Então, o que é que vai acontecer? Ó? Se eu olhar aqui, certo? Se eu olhar nesse ponto, o que é que vai acontecer? Esse valor bem aqui assim, ó, esse valor bem aqui assim, não, vamos fazer o seguinte, para facilitar a didática aqui, vou deixar sempre positivo, certo? Que a gente pode fazer também. Senão eu teria que trabalhar com potencial negativo, é um pouco mais complicado. Bom, vamos deixar sempre positivo. Aqui. Certo? Mas a análise, se tivesse aqui embaixo, é exatamente a mesma. Só o que muda é porque vai ficar um pouco mais confuso o desenho. Então, aqui fica mais fácil fazer essa análise. Uma molécula está aqui, a outra molécula está bem aqui assim, certo? Quando ela está nessa posição, quanto é a energia potencial dela? A energia potencial tem esse tamanho. Porque a energia potencial da partícula é o que esse gráfico está me falando, certo? Então, se a molécula está nessa posição, está nesse tamanho. Só que quanto é a energia total? A energia total é essa barra amarela aqui. O que significa dizer? Que esse trecho que está faltando aqui, ó, é uma energia cinética. Isso aqui é uma energia cinética do meu sistema, certo? Ou seja, quando a outra molécula estiver nesse ponto, ele tem uma certa energia potencial, certo? Mas ele tem uma certa energia cinética. Ou seja, ela tem uma certa velocidade. Eu não preciso saber mais nenhuma outra informação. Só sabendo que ela está aqui, eu já sei que ela tem uma velocidade. Pode ser para frente ou para trás, tanto faz, certo? Vamos supor que seja para lá, porque ela esteja com velocidade para lá. O que vai acontecer? Ó? Vai chegar ao ponto que ela vai chegar aqui, ó, bem nesse pontinho aqui. Quando chegar nesse ponto aqui, o que vai acontecer? Observe que, nesse ponto, a energia potencial é igual à energia mecânica, né? Observe que essa linha vermelha está coincidindo, né, com a barra amarela. Certo? Então, nesse ponto, a energia mecânica é igual à energia potencial. Certo? Energia mecânica, vou até fazer em amarelo aqui, que é o que eu estou fazendo. O que significa dizer? Se a energia mecânica, a energia total do meu sistema é igual a potencial, significa dizer o quê? Que a cinética é zero. A energia cinética é zero. Mecânica não é cinética, mas potencial. Só que não tem cinética. Ou seja, por isso que a energia mecânica é igual a potencial. O que significa? De acordo com que ele foi para frente, vai chegar um ponto em que a molécula para. Velocidade igual a zero. Certo? Então, bem nesse pontozinho aqui, ó, a molécula para. Certo? Aí, o que vai acontecer? Mas ela tem energia potencial. O que vai acontecer agora é que ela começa a retornar para o outro lado.
ela transformou aqui, ó, ela estava transformando energia cinética em potencial. Depois que ela transforma toda em potencial, ela vai começar o processo anterior e vai começar a vir para cá, certo? Então ela vai passar novamente por esse ponto. Quando passar novamente por esse ponto, vai estar do mesmo jeito. Vai andar um pouquinho mais para cá, ó, quando ele chegar bem aqui assim, ó. Agora ela está fazendo um processo contrário. Agora ela está transformando a energia potencial dela em energia cinética. Então, observe que ela começou a ganhar energia cinética. Então, a velocidade da partícula está aumentando. Quando chegar bem nesse pontinho aqui, a molécula vai ter uma velocidade máxima. Por quê? Porque aqui só tem energia cinética. Quando ela... Aí aqui começa o processo começou a acontecer aqui, né? A potencial começa a aumentar de novo. A potencial vai aumentando, aumenta, até novamente ficar igual à energia mecânica. Quando novamente fica igual à energia mecânica, o que é que eu tenho aqui? Cinética é igual a zero. Então, nesse ponto aqui, novamente, a partícula para. A partícula para, ela vem, né? Ela fica vindo, vem, para, e aí começa o processo de novo. Começa a ir para lá, chega nesse ponto, para, e aí vem e fica indo e voltando. Ou seja, eu não botei nenhuma equação aqui, mas a gente já estudou o movimento. Quando você tem duas partículas que interagem com o potencial de Lagrange, como é que elas ficam? Oscilando. Ficam oscilando, né? Então, é exatamente o movimento de oscilação, né? As partículas, tipo uma molécula que é formado, tipo o O2. A molécula de O2, que é o oxigênio, se eu não me engano, a interação é estilo Leonard Jones. Então, é uma molécula que ela fica oscilando assim, certo? Exatamente porque ela interage devido a um potencial desse, né? Então, observe que eu ainda botei a equação Leonardiana, mas apaguei aqui. Então, mesmo sem saber a equação, eu já consigo entender o movimento de duas moléculas só olhando para a energia potencial. Tudo bem? Então, assim, ó, quais são os pontos importantes que ele tem que lembrar aqui? Eu só que lembrar o seguinte, que esses pontos aqui a gente chama de pontos de retorno, certo? Pontos de retorno. Por quê? Porque é literalmente onde a partícula retorna, né? É o ponto onde a velocidade é zero e ela retorna. Então, tem esses dois pontos de retorno, né? Que eles vão acontecer quando a energia mecânica for igual à energia potencial, certo? E outro ponto importante que a gente tem que entender é isso aqui. Que nesse pontozinho aqui, ó, o que acontece? É o ponto onde a energia potencial é zero, então a energia cinética vai assumir o valor máximo dela. Certo? Nesse ponto, a energia cinética vai assumir o potencial máximo. Ou a energia cinética vai assumir, ou seja, nesse ponto é onde a molécula está mais veloz. Certo? Tudo bem? Vamos supor o seguinte, vamos fazer aqui uma análise rápida. Suponha que você aumenta muito a energia desse seu sistema. Eu vou aumentar para cá. Não, vou aumentar para cá. Se eu aumentar só um pouquinho aqui, o que acontece? As moléculas... Opa, vou deixar aqui vermelho. Observe que agora, se eu aumentar um pouco a energia, minha molécula está vibrando aqui. Se eu aumentar um pouco a energia, ela vibra aqui, ó. Ela vibra até aqui, né? Então, com energia pequena, ela vibra assim. Quando aumenta a energia, ela consegue vibrar com maior amplitude, certo? Inclusive, pessoal, tem até uma... Esse potencial tem uma coisa muito importante. Como ele é assimétrico, esse lado aqui, ó, você percebe que ele não é igual a esse lado, né? Esse lado aqui ele é mais esticado assim. Quando eu aumento a energia, ele estica mais para cá do que para cá. Isso aqui, na verdade, justifica porque as coisas dilatam quando você esquenta, né? Porque quando você esquenta um objeto, o que acontece? As partículas, moléculas que formam aquele objeto, começam a vibrar com amplitudes cada vez maior. Mas se isso aqui fosse simétrico, igual a parábola, a posição média ia continuar a mesma. Mas como não é, como ela estica mais para a direita aqui, a posição média ela aumenta. Então é por isso que as coisas aumentam quando você aquece elas, certo? Posso ver, né? Só essa besteira aqui de energia já justifica, já explica um monte de coisa na natureza, certo?
E agora vamos supor o seguinte, vamos supor que você aumentou a energia ainda mais. Então, nessa situação aqui, que a energia está maior do que esse átomo de carga, o que acontece com o movimento da molécula? Né? Eu não vou fazer mais aqui, porque aqui já está muito poluído. Então, o que acontece é o seguinte, a molécula vem, né? A molécula está vindo ó, na direção, chega nesse pontozinho aqui, o que é isso aqui? Um ponto de retorno, certo? Ela começa a retornar. Porque ela vai retornando, ó, ela vai e vai embora. Não volta nunca mais. O que é isso aqui? Você quebrou a molécula. A molécula estava vibrando aqui, mas você aumentou tanta energia, que a molécula se aproximou e foi embora. Não volta nunca mais. Certo? Então, se você aumentar muita energia, você quebra essa molécula. Certo? Inclusive, a gente chama essa profundidade aqui de energia de ligação, né? Essa profundidade aqui, ó, a energia de ligação da molécula. Se você fornecer uma energia maior do que isso aqui, você quebra as moléculas. Tudo bem, pessoal? Alguma dúvida em relação a isso aqui? Qualquer dúvida, vocês podem falar aí, certo? Só para a gente finalizar aqui a aula, né, e esse conteúdo, vamos só ver o caso onde não tem conservação de energia, certo? Então, quando não tem forças conservativas, perdão, né? Se existem forças não conservativas no seu sistema, se existem forças, vamos chamar aqui de forças externas, e elas não são conservativas, então você pode demonstrar, né? Não vou demonstrar porque já está quase dando o final da aula, certo? Mas depois, se alguém quiser, eu posso demonstrar. Você pode mostrar o seguinte, que o trabalho realizado por essas forças externas, certo? Vou chamar aqui de WX, né? Trabalho das forças externas, vai ser igual à variação da energia mecânica, certo? Você consegue demonstrar essa equação. Por que essa equação é útil? Porque a gente consegue calcular o quanto de energia mecânica é perdido. Vamos supor que você tem um sistema aqui com atrito, né? Está agindo várias forças conservativas e tal. É algum sistema, né? Posso imaginar um carrinho de montanha-russa. Poderia imaginar um carrinho de montanha-russa, por exemplo. Poderia ser o mesmo carrinho de montanha-russa, só que está agindo a força de atrito. Certo? O que eu posso dizer? Então, eu posso dizer o seguinte, nesse caso, que o trabalho da força de atrito, certo, é exatamente igual à variação da energia mecânica. A força de atrito, ela vai transformar a energia mecânica, certo? Seja ela potencial ou cinética, em outro tipo de energia. No caso da força de atrito, é energia térmica, certo? Então, por exemplo, eu consigo calcular o quanto os trilhos vão esquentar, por exemplo. Você calcular os quantos trilhos vão esquentar, certo? Se eu quisesse que o carrinho freasse bem aqui assim, né? Para o carrinho frear, a gente usa força de atrito. Sabendo o quanto de energia que ele perdeu, né? Eu posso calcular o trabalho da força de atrito e posso calcular o quanto os trilhos iriam esquentar, né? Porque a energia térmica ganha nesse percurso é a energia mecânica perdida. Então, com isso, eu consigo calcular, por exemplo, o quanto esses trilhos iriam esquentar, né? Posso ver se é seguro ou não, né? Fazer um freio, alguma coisa assim, uma estrutura como essa, tudo bem? Então, esse tipo de fórmulazinha a gente usa para isso, né? Para ver o quanto você consegue transformar de energia mecânica em outros tipos de energia. Tudo bem, pessoal? Alguma dúvida em relação a isso? Como está dando mais ou menos 1 hora de aula, acho que vamos ficar por aqui, né? Esse, na verdade, é o último tópico de energia para a gente ver. Na verdade, a gente já está quase terminando todo o nosso conteúdo, né? Mais 2 aulas a gente termina, certo? Todo o conteúdo. Então, ou seja, provavelmente a gente termina
todo o nosso conteúdo na terça da próxima semana, certo? E aí, as aulas remanescentes a gente deixa para fazer. Posso ficar fazendo exercício, tirando dúvida, posso fazer várias coisas com vocês. Tudo bem? Vou tentar cumprir tudo que eu estou devendo para vocês, certo? E é isso, pessoal. Deixa eu ver aqui. A Luísa perguntou o seguinte, professor, o senhor pode disponibilizar as aulas? Vou disponibilizar. Eu sempre me desculpa aqui, certo? Eu vou disponibilizar tudinho. Amanhã, se Deus quiser, vai dar tudo certo, né? Tudo bem? Então, a gente fica por aqui, pessoal. Boa noite para vocês. Até sexta, né? Boa noite, Larissa. Boa noite, Ronaldo. Boa noite, Boa noite, Lúcia. professor. Até sexta. Boa noite, Lara. Até sexta. Tchau, deixa eu parar aqui a gravação. Boa noite, Karen. Até sexta.